Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Em primeiro lugar, cumprimentar ao torcedor do Botafogo, parabéns pelo título da Libertadores da América, e cumprimentar também o torcedor do Atlético Mineiro. Ambos deram um show no Másio Monumental, na Argentina, duas equipes e dois torcedores que honraram o futebol brasileiro na América do Sul. Uma Libertadores da América que volta e meia é conhecida por ser um torneio que envolve rivalidade, selvageria, falta de civilidade. Dessa vez o futebol não foi confundido com esses valores que tanto prejudicam o futebol mundial e o futebol sul-americano principalmente. Vimos Peñarol e Botafogo, como esse ódio foi difundido, e em como o Atlético Mineiro e Botafogo isso simplesmente foi esquecido. Isso é muito bom, porque depõe a favor do futebol brasileiro, porque depõe a favor de como o torcedor brasileiro pode sim, na Argentina, mostrar e dar uma lição aos próprios nacionais como vivenciar o futebol, sem ter que levantar nenhuma gota de sangue. A guerra é dentro de campo, a batalha é vencida metaforicamente. E fora dela, os torcedores deram realmente foi um espetáculo. Aqui a gente vai tirar a metáfora da guerra, principalmente hoje, e usar a metáfora do show, do teatro, do espetáculo, da arte, porque uma final entre Botafogo e Atlético Mineiro, que não envolvesse o drama, que não envolvesse a dor, que não envolvesse a tragédia e no final o épico, a epopeia, a saga heróica, não seria uma partida entre Galo e Botafogo. Um confronto que desde 1969, 65, já vem delineando contornos de uma grande rivalidade que vai se confirmar em 1961, em 71, quando o Galo de Reinaldo, que eu pude inclusive cumprimentar, conversar com o ídolo Reinaldo do Atlético Mineiro, em 1971, foi o início dessa rivalidade que vai fazer o torcedor considerar o Galo freguês, torcedor do Botafogo, e vai fazer o torcedor do Galo considerar o Botafogo como um algoz perigoso. Mas o tempo foi sendo muito mais generoso no confronto com os botafoguenses, mas na história com os atleticanos. Mesmo após 1971, o Atlético Mineiro ter sido muito mais eliminado do que classificado, os torcedores do Galo viram a equipe de Minas Gerais conquistar 2 Comebol Sul-Americanas, o botafoguense viu a equipe conquistar uma. Os torcedores do Atlético Mineiro em 2013 viram o Atlético levantar o caneco da Libertadores, mesmo sendo um ano em que o Botafogo elimina o Atlético na Copa do Brasil. O Botafogo não conquista a Copa do Brasil, não conquista o Campeonato Brasileiro. E o Galo levanta pela primeira vez o caneco da Libertadores. Depois, os atleticanos vão conquistar o Brasil mais uma vez, a Copa do Brasil mais uma vez, e o Atlético Mineiro vai entrar na prateleira seleta dos grandes clubes do Brasil nessa década. Com os títulos conquistados em 2021, definitivamente, todo ano, o torcedor do Atlético Mineiro convive com o Galo é favorito esse ano. O Galo vai brigar esse ano. O Galo pode ser campeão esse ano. O Galo vai investir em A, B, C, D esse ano. E o torcedor do Botafogo, apesar de assistir a tantas vitórias, classificações em cima do Galo, na hora do vamos ver, o Botafogo não tinha as mesmas condições de competir, seja fora de campo ou dentro de campo. Isso definitivamente muda em 2023. O título não vem, o Campeonato Brasileiro fica pelo caminho. Em 2024, o que parecia impossível, o que já foi considerado impossível, não pelos jogadores do Botafogo, não pelo John Textor,
nunca pelo Arthur Jorge, mas por pessoas de fora, que não sabem o que esse elenco do Botafogo vive, que não tem ideia de como esse elenco do Botafogo enfrentou as adversidades. Mas todos, quase todos, duvidaram. Menos eles. Eles sempre acreditaram. O Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, que foi eleito o zagueiro mais seguro, o melhor zagueiro da Libertadores da América, ele cita que logo após a conquista da Taça Rio, que é um torneio de segunda grandeza no Rio de Janeiro, afinal de contas é um prêmio de consolação para os que não se classificaram para as semifinais do Campeonato Estadual. Ele diz: esse é o primeiro de muitos. E, segundo o Barbosa, isso gerou risos, deboches. E hoje o Botafogo, passando pelos rivais mais difíceis que se poderia passar num torneio como a Libertadores, conquista pela primeira vez a América. E de uma forma poética, artística, imponderável, imprevisível, com tragédia anunciada, com a expulsão do Gregore aos 29 segundos, com drama desenhado, com a grande atuação do Hulk e a pressão do Atlético Mineiro, por muitas vezes muito espaçada, um time que criou bastante nos 10 primeiros minutos, depois só vai criar lá na frente, comandado por um Gabriel Milito que não teve 15% da ousadia do rival Arthur Jorge e não teve nem 5% da inteligência do português. Gabriel Milito em casa, afinal de contas estava na Argentina, viu o seu castelo ruir com a expulsão de Gregore. Mas como o Atlético Mineiro foi prejudicado pela expulsão do Gregore, o confronto começa a ser decidido ali. Mas seria natural pensar que o Atlético Mineiro começaria a impor a sua vantagem. Na verdade, o Atlético Mineiro, a partir da expulsão do Gregore, ele começa a expor a sua limitação. Um time limitado, não tecnicamente, mas taticamente. Com pouca inteligência, com pouca variação. A expulsão do Gregore fez com que o Galo tivesse a necessidade de fazer o que o Botafogo fez. Olha como é o futebol. O Botafogo, há uma semana e meia, jogava contra o Atlético Mineiro, na Arena Independência, com um jogador a mais. Tudo bem que essa expulsão aconteceu lá no final do primeiro tempo. Mas o Botafogo teve que ser mais Botafogo ainda. O Botafogo teve que impor a sua superioridade técnica mais ainda, amassar o Atlético Mineiro, encurralar o Atlético Mineiro. E fez isso, mesmo não tendo conseguido o gol. O Atlético Mineiro, desde os 29 segundos do jogo, teve um jogador a mais. E em pouquíssimos momentos da partida, eu, que estava no Monumental de Nunes, pude presenciar um Botafogo amassado, enclausurado, um Galo pressionando o tempo inteiro, fazendo o John trabalhar o tempo todo. Não foi assim. O jogo mostrou como Milito não foi ousado. O jogo mostrou como Milito pode perder uma final em 45 minutos. O jogo exigiu uma mudança. Agora, ele não mudaria logo no início. Claro, a gente entende. Mas a partir do minuto 20, 25, em que o jogo não está encaixando, Gustavo Scarpa está totalmente marcado. Os pontas do Atlético Mineiro, os jogadores que vão para as pontas, não estão produzindo. Paulinho sumido do jogo. Daverson pouco aparecia. Os três zagueiros estavam atrapalhando o esquema do Milito. E o Milito vai insistir com os três zagueiros durante os 49 minutos, 50 minutos do primeiro tempo. Arthur Jorge aí mostra a sua inteligência. Fosse um treinador desesperado, o que faria? Imediatamente mudaria o esquema tático. Tudo aquilo que foi treinado durante a semana vai para o ralo. Igor Jesus, você vai dar lugar ao Danilo Barbosa, ou ao Alan, ou a mais um zagueiro, e o Botafogo vai tomar uma pressão absurda do Atlético Mineiro e vai tentar levar para os pênaltis, ou numa bola vadia, tentar fazer o gol, uma espetada.
O Arthur Jorge não vai fazer isso. Por quê? Porque ele conhece muito esse Botafogo. E mais do que conhecer, afinal de contas, o Milito também conhece bem o Galo. Está há mais tempo no Galo do que o Arthur Jorge no Botafogo. Mas o Milito não tem a ousadia de um Arthur Jorge e já mostrou em vários momentos decisivos na temporada que não sabe tirar o melhor desse Atlético Mineiro. É um Atlético Mineiro que precisou ser mais brasileiro e na hora do vamos ver foi muito argentino. Pouca habilidade, pouco improviso, muita burocracia. E é claro que eu não estou me referindo aqui à seleção argentina, que é brilhante. Estou me referindo ao futebol argentino hoje, que é muito previsível. As equipes argentinas. E Milito reproduziu isso no Atlético Mineiro. Um time previsível e facilmente anulado por um Botafogo que nem precisou de 11 jogadores. Bastou ter um treinador inteligente à beira do campo para manter o esquema tático. Recuou um pouco Marlon Freitas. Os jogadores tiveram que dobrar as suas atenções, dobrar o poder de marcação. O departamento de fisiologia do Botafogo merece uma estátua. Um time que se desgastou absurdamente na terça-feira é obrigado a jogar por 11 tendo 10. E os 10 do Monumental fazem um primeiro tempo monumental. O camisa 7 brilha, invocando toda a mística alvinegra carioca. Luiz Henrique aparece numa jogada de Thiago Almada, o argentino da casa, o queridinho da torcida, campeão da Copa do Mundo, cuja imagem está estampada pelo centro de Buenos Aires ao lado de Messi. Thiago Almada ganha o campo, ganha a área. Luiz Henrique, Marlon Freitas. E o gol tinha que passar pelo Marlon Freitas. Tinha que ter o toque do Marlon Freitas. E a bola sobra para o camisa 7. O craque da Libertadores. Luiz Henrique faz 1-0. Minutos depois, Luiz Henrique se aproveita de um Galo nocauteado para se meter entre o erro de Lianco, a lentidão de Guilherme Arana e a pressa, o estabanado Everson, que acaba cometendo a bobagem de fazer um pênalti totalmente desnecessário. O Botafogo abre 2-0 com o excelente Alex Telles. E aí, finalmente, o Gabriel Milito pensou: vou mudar. Esperou 45 minutos e esperou estar 2-0 com um a mais para poder mexer. A glória eterna não é para os pouco ousados. Não vou dizer que é covarde, afinal de contas é um finalista de Libertadores, mas ousou muito pouco para quem quer estar no topo. E o futebol, apesar de ser isso que a gente viu, imprevisível, com uma expulsão aos 29 segundos, todo mundo dizia: o mental desabou. O Botafogo não tem psicológico. E o Botafogo deu um show de psicologia, psiquiatria, psicanálise, o que mais vocês querem? Mas principalmente o que ganha futebol, um show tático. E o futebol não tem aquele ditado de o futebol não perdoa os incompetentes. Não, o futebol premia os incompetentes às vezes. Às vezes o azarão, a zebra, o time que vai uma vez ao ataque, ele faz o gol e pode ser campeão. É um jogo único. Era um jogo único, os atleticanos sabiam que poderia ser um jogo assim se fosse 11 contra 11. Mas 10 contra 11, o Atlético precisou ser melhor. E com essa obrigação de ser melhor, com as modificações, com a estrela do Vargas, com 1 minuto, o Galo diminui. E poderia ter empatado por pelo menos 3 vezes nesse segundo tempo. 2 já no final, contando com o cansaço, o esgotamento dos defensores do Botafogo. No lançamento do Mariano, que entrou muito bem no jogo, o Vargas, que havia feito o gol, poderia ter empatado, a bola passa perto. E no último lance, já depois dos 40, o erro de Barbosa e Adrielson poderia ter resultado num belo gol do Vargas. Mas a finalização é a cara de um treinador que demorou para mexer. De um treinador que teve medo de ser campeão. Arthur Jorge em nenhum momento teve medo. Mexeu quando tinha que mexer. Segurou quando tinha que segurar. Manteve quem tinha que se manter. E Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores, é quem vai escrever o último ato dessa história gloriosa. A glória eterna pertence ao Botafogo. Parabéns,
Júnior Santos, artilheiro da Libertadores. Parabéns, Luiz Henrique, melhor jogador, rei das Américas. Parabéns, Arthur Jorge, ao lado de Abel Ferreira e talvez com a grande possibilidade de ultrapassar o seu colega nacional, o melhor treinador disparado, não só do futebol brasileiro, como da América do Sul. O Abel, quando chegou, ele assumiu a responsabilidade e ganhou títulos. A Libertadores de 2020 foi um deles. Arthur Jorge segue pelo mesmo caminho de Abel Ferreira, Jorge Jesus, treinadores que vieram para cá e fizeram história. O Arthur Jorge, nesse momento, pode igualar o feito de Jorge Jesus com uma Libertadores e um brasileiro na mesma edição, e Abel Ferreira com uma Copa do Brasil e uma Libertadores também na mesma edição, ou seja, um título nacional e um internacional. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo hoje não está se importando com isso. Hoje o torcedor quer ir para a enseada de Botafogo receber os seus campeões. E o torcedor do Atlético, ele sentiu o baque da temporada. Afinal de contas, era a última chance. Com as vitórias de Corinthians, se Cruzeiro vencer hoje, o Bahia venceu ontem, vai ficando difícil para o Atlético Mineiro, mesmo com um G8, vai ficando muito difícil de o Atlético sonhar em retornar à Libertadores. Um time que disputou 2 finais no ano, talvez vá jogar a Copa Sul-Americana. Muito pequeno para as altas pretensões do Galo. Mas o resultado de um treinador que não ousou e não justificou o tamanho do Clube Atlético Mineiro. Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês, atleticanos, botafoguenses, torcedores. Mais tarde a gente fala muito da rodada aqui no Dois Toques, a casa do futebol.